Concupiscência. Concupiscência. O que é isso? Concupiscência são os desejos da carne, geralmente desejos maldosos. São os prazeres sexuais ilícitos, coisas erradas, luxúria e por aí vai. Sabe que Gálatas 5, versículo 16 diz que se nós andarmos em espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Pois é. Porque quando você está em espírito, você não tem prazer nas coisas da carne. Então você está fortalecido. Então eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu com uma pessoa que eu conheço, né? A pessoa estava fazendo uma dessas concupiscências da carne. Aí vocês imaginam o que é. A pessoa ficou com a cabeça tão virada que eu falava com ela assim, mas fulana, a pessoa. Olha só, você conhece a palavra de Deus, se Jesus voltar, você vai perder sua salvação porque você está vivendo em pecado. Sabe o que ela falava para mim? Tô nem aí, quero nem saber. Eu falava assim, mas você não sente mesmo medo? Você não tem medo de você morrer amanhã, Jesus voltar, a igreja arrebatada e tudo que você viveu? Ela não queria nem saber, ela não estava nem aí. Sabe por quê? Ela estava alimentando a carne dela com o pecado e ficou pecando muito tempo, até que descobriram. Aí quando descobriram, sabe o que aconteceu? A pessoa caiu em si, ficou com vergonha. Porque todo mundo ficou sabendo. E aí vem a destruição, porque o salário do pecado é a morte, morte espiritual, porque aí a pessoa se afasta da igreja, afasta dos amigos, destrói a família, destrói a sua moral, ninguém confia mais nela, não vale a pena. Mas como que a gente faz para jamais satisfazer a concupiscência da carne? Porque nós somos carne, e a tendência do ser humano é sempre estar fazendo coisa errada, né? Maldade. Quando a gente alimenta a carne, igual essa pessoa que eu falei agora, que eu contei, ela estava alimentando a carne dela, o prazer da carne, a ponto de que ela não ligava para a vida espiritual dela, nem para Deus, nem o que diz a Bíblia, quer nem saber. Pois é, mas quando vem o salário, pagamento do pecado, você recebe assim, aí você arrepende, aí você vai para Deus, Deus me perdoa, o que eu fiz? Aí a ficha cai. Mas por que a ficha cai? Porque aí veio a destruição na sua vida. Então, se a gente lê a Bíblia, a gente vai entender o que acontece com o povo. O povo perece por falta de conhecimento. Quando você conhece, você vai saber que aquele pecado que a sua carne tanto deseja é uma armadilha para te destruir. E aí você sai fora. Mas para sair fora, porque é bom sentir prazer. Você está com vontade de comer uma lasanha, um churrasco. Aí quando você come não é gostoso? É a sua carne, é um prazer. Mas isso aí não é concupiscência não. A menos que seja gula. Então, mas é um prazer, é gostoso. Você quer, a carne quer. Mas quando a gente está em espírito, é só mesmo em espírito que somos fortalecidos para que não venhamos cair no erro de cometer as concupiscências, porque é prazeroso naquele momento, mas depois que passa, aí você vê o lixo que é, a porcaria que você estava fazendo, trocando Deus, que você conhece a palavra de Deus, por um pecado. Mas as pessoas sem Deus, elas ficam insensíveis, e a gente tem que saber respeitar. Se a pessoa não tem conhecimento, ela não vai ter o sentimento. Então ela não conhece a palavra de Deus, ela não vai ter a sensibilidade para o pecado. O pecado para ela é uma coisa normal. Por isso que as pessoas olham para um cristão e pensam, nossa, que bobeira, que não entende. E a gente que é cristão, procurando seguir a palavra de Deus, a gente olha para o pecado e fala, gente, como consegue viver assim? Como consegue ser mentiroso? Como consegue ser corrupto? Como consegue roubar? Como consegue cometer adultério? Como consegue abusar do fulano? Entendeu? A gente não entende. E quem está lá do outro lado pecando não entende. Nossa, para quem ir na igreja? Para que ler a Bíblia? É assim. São dois mundos, carne e espírito. Faz a sua escolha. Viver em espírito é melhor. Mas é viver só um pouquinho e deixar nada feito. Tem que viver, é o dia a dia, é vigiar. Vigiar para não cair, vigia, vigia.